Olá, sejam muito bem-vindos à terceira edição do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial. E agora, neste momento, para falar sobre os projetos de laboratórios de inovação, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o programa JF5 em Rede. E para conversar conosco sobre este programa, vamos convidar o Dr. Marco Bruno Miranda Clementino, ele que é juiz auxiliar da presidência, juiz federal, no auxílio à presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Desde já, eu gostaria de lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação à causa da inovação e também parabenizá-lo porque o TRF5 é um dos tribunais de destaque com o maior número de finalistas aí do nosso Prêmio de Inovação, terceira edição, que este ano tivemos mais de 300 inscrições. Seja muito bem-vindo, doutor Marco Bruno, já vou lhe passando a palavra. Obrigado, Piccolo, é um prazer muito grande, uma honra para o TRF da 5ª Região poder participar aqui tanto do evento, quanto, sobretudo, do prêmio, né, com tantas indicações, sejam indicações por parte do tribunal, sejam indicações por parte das seções judiciárias. O que é o JF5 em Rede, doutor Marco Bruno? Piccolo, na verdade, esse próprio prêmio mostra a importância desse projeto, não é? Porque você veja que o TRF5 teve 6 indicações, contando com esta, eu inclusive fui indicado em outra categoria, e nós temos indicações tanto do tribunal quanto indicações das seções judiciárias, de trabalhos desenvolvidos pelas seções judiciárias. E as indicações das seções judiciárias são fruto justamente desse projeto do JF5 em Rede. Vejam que coisa interessante, aquilo que a gente tentou estabelecer do ponto de vista da gestão dos nossos laboratórios efetivamente aconteceu. Nós temos o presidente do tribunal indicado na categoria liderança exponencial e concorrendo com ele nós temos a diretora de secretaria administrativa da seção judiciária do Ceará. E, na verdade, esse feito decorre justamente do programa JF5 em Rede. O que é que a gente percebe na história dos laboratórios de inovação no Brasil? O primeiro laboratório de inovação do Brasil foi o laboratório, nós sabemos, da Seção Judiciária de São Paulo. O segundo foi o nosso laboratório aqui da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, onde, inclusive, estou hoje. 2 meses depois do Laboratório de São Paulo. Pelo que a gente percebe que o ecossistema de inovação no judiciário brasileiro surgiu em primeiro grau de jurisdição e teve na Justiça Federal uma importante parceira, porque a Justiça Federal é uma instituição cuja gestão é descentralizada. Então, como diretores do foro têm autonomia para, enfim, efetuar despesas, né, e tomar determinadas decisões em termos de gestão, a Justiça Federal terminou sendo um terreno fértil para que a inovação penetrasse no Poder Judiciário e depois se institucionalizasse. Sendo que a gente percebe pela normatização, pela institucionalização que aconteceu posteriormente, que hoje a inovação é obrigação dos tribunais. E o risco que a gente enxerga em que isso seja tomado como uma verdade absoluta é justamente a aniquilação de parte da nossa capacidade de promover a inovação no âmbito da instituição, porque isso alijaria uma autonomia que seria saudável por parte da primeira instância. Então, vejam que muitos dos tribunais do país hoje têm laboratórios de inovação, às vezes com investimentos muito vultosos, mas esses laboratórios acontecem nas suas respectivas sedes, né? E nem sempre, a gente tem percebido, nem sempre aqueles que integram a primeira instância, juízes, servidores, estagiários, enfim, conciliadores, nem sempre sabem que existe uma política de inovação em curso naquele tribunal. Então, no âmbito do TRF da 5ª Região, o presidente Edilson Nobre, que foi quem criou o programa JF5 em Rede, pensou diferente. Ele percebeu que havia um enorme potencial de inovação no âmbito da nossa região, da 5ª Região, que é a região jurisdicionada pelo TRF da 5ª Região, compreendendo os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe, que havia um enorme potencial para que a inovação se pulverizasse no contexto da região, confiando, a partir de uma articulação comum, aos diretores de foro e aos juízes em geral,
a possibilidade de, num relacionamento que se estabeleceu em rede, com a articulação que é feita sob a liderança do presidente, que a inovação pudesse ser promovida diretamente lá na ponta, na primeira instância, com a participação mais democrática de todos. Então, eu recentemente, falando sobre o projeto Piccoli, criei uma metáfora que mostra qual é o objetivo efetivamente desse programa. Eu exemplifiquei dizendo que até pouco tempo atrás o TRF da Quinta Região era o cérebro da Quinta Região. Então, qualquer projeto que tivesse aptidão de regionalização seria tocado diretamente pelo TRF5. E aí, depois desse programa, a Quinta Região deixou de ser uma instituição com um cérebro, passou a ser uma instituição com 7 cérebros, com a seção judiciária do Ceará, a seção judiciária do Rio Grande do Norte, a seção judiciária da Paraíba, a seção judiciária de Pernambuco, a seção judiciária de Alagoas e a seção judiciária de Sergipe, como também o próprio TRF da Quinta Região, cada um sendo um cérebro da inovação no contexto da Quinta Região, porém com um coração, que seria o próprio TRF da Quinta Região. O TRF da Quinta Região passaria a ser a plataforma de estímulo e de depósito dos projetos que seriam desenvolvidos sob a articulação dele no âmbito da Quinta Região. E os resultados têm sido muito profícuos. A gente nunca viu a Quinta Região produzindo tanto. E se existe algo que era uma dor profunda que nós tínhamos, é porque a gente via que, como os diretores de foro e as seções judiciárias respectivas sempre tiveram autonomia para atuarem, a gente tinha projetos relevantíssimos e extremamente inovadores sendo tocados aqui no âmbito da Quinta Região, e esses projetos não eram aproveitados regionalmente. Não eram aproveitados regionalmente porque não havia articulação e maturidade suficiente para isso, como também, em certa medida, não havia sequer a uniformização de critérios para fins de desenvolvimento de projetos no âmbito da Quinta Região, de modo que a gente via, você sabe que eu sempre gosto do tema e fui durante muito tempo diretor do foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, e aqui desenvolvi inúmeros projetos, inclusive já concorri a esse prêmio na condição de diretor do foro, pelo que muita coisa relevante se desenvolveu aqui. Porém, muito do que se desenvolveu na seção judiciária do Rio Grande do Norte terminava não sendo aproveitado no resto da região, porque os critérios que eram usados lá na definição da arquitetura de projetos, disso, daquilo, não eram compartilhados por todos. Então, como não havia efetivamente uma linguagem comum sendo trabalhada no âmbito da Quinta Região, para que se estabelecesse efetivamente um ambiente de colaboração, muito do que se fazia, repito, de muito relevante, terminava sem ser aproveitado no âmbito da própria região, nas demais seções judiciárias ou no tribunal. E isso efetivamente mudou hoje aqui, no âmbito da nossa região. Né? Um outro aspecto, Piccoli, é que essa forma de pensar em rede, né, sobre a articulação do tribunal, terminou desempenhando um significativo papel no aprimoramento da gestão em todos os seus domínios. Então, por exemplo, o tribunal, agora no mês de setembro, está realizando uma semana de acessibilidade e inclusão. Né? E um dos projetos que estão sendo lançados é uma cartilha sobre atendimento inclusivo no âmbito da Quinta Região. Né? Como a gente lidar com grupos vulneráveis no exercício da prestação jurisdicional e no oferecimento dos serviços judiciários. Pois bem, essa cartilha foi elaborada pela juíza que é responsável pela política de acessibilidade e inclusão na seção judiciária do Rio Grande do Norte. Mas aí, no âmbito do programa JF5 em Rede, foi criado um selo chamado Selo JF5 em Rede. E, através desse selo, sempre que um juiz, um servidor, qualquer um na Quinta Região, desenvolva um projeto que tenha potencial de regionalização, esse projeto é submetido ao tribunal, especificamente a rede de inovação que foi criada no âmbito do tribunal, que tem representação de cada uma das seções judiciárias, né? Basicamente, a rede de inovação é composta pelo presidente
né, que nela é representado pelo juiz auxiliar da presidência, por um juiz de cada seção judiciária e um grupo de servidores que atuam nessa agenda no âmbito do tribunal, a começar pela diretora-geral, enfim, pelo diretor de gestão estratégica, pelo assessor da presidência, com a participação também de um desembargador que é indicado pelo presidente. Então, se há um projeto em curso ou finalizado com potencial de regionalização, nós temos hoje um canal institucional para que esse projeto se transforme num projeto regional. Isso aconteceu, por exemplo, com essa cartilha, como em alguns outros projetos que receberam a atribuição do selo. Então, houve a submissão do projeto à rede de inovação, a rede de inovação entendeu que havia potencial de regionalização e automaticamente o trabalho da juíza se tornou um trabalho regional, e não mais um trabalho que, a princípio, o que acontece, a gente sabe, né, infelizmente, o que acontece quando um trabalho desse é desenvolvido por uma juíza, como foi o caso, e aí se trata de uma juíza do interior, uma juíza da subseção de Caicó, né, é muito normal que esse projeto se aplique especificamente na unidade da juíza, né? No caso da nossa organização, como a juíza tinha a atribuição de ser coordenadora de acessibilidade e inclusão, esse era um projeto que, a princípio, seria um projeto local da seção judiciária do Rio Grande do Norte, mas não havia um canal institucional para que esse se tornasse um projeto regional. Você vai me perguntar, mas não é comum que juízes, ainda que do interior, participem de projetos regionais por parte do tribunal? Vejam, isso é comum no país inteiro, porém, o que a gente percebe é que a designação para que o juiz ou a juíza, o servidor ou a servidora, desenvolvam projetos regionais parte do próprio tribunal ou de interesse de um tribunal em determinada ação. Nesse caso, não, a ação foi espontânea da juíza, uma ação local, e pelo modelo que foi concebido, se inverte a lógica da coisa, de modo que a juíza provoca o tribunal e diz: veja um projeto que eu desenvolvi aqui, esse projeto não é do seu interesse, né? E nesse sentido, o projeto recebe o selo e pode ser automaticamente regionalizado. Isso permite que em qualquer área, desde que observados os critérios para atribuição do selo, qualquer pessoa trabalhe pensando na quinta região como um todo. Eu não preciso dizer que quando você trabalha pensando regionalmente, já pensando nas realidades para além do seu próprio âmbito de atuação, esse projeto que se torna regional, Piccoli, porque ele já é pensado como um tal, propositalmente, que há um estímulo institucional a esse respeito, facilmente poderá se tornar também um projeto nacional. Por quê? Porque o projeto já é pensado para ser compartilhado, para receber a colaboração externa e sob o intuito de que você está colaborando no próprio desenvolvimento do projeto com as outras pessoas que, enfim, suportam as mesmas dores daquela pessoa que desenvolveu o projeto. Sensacional, doutor Marco Bruno. É incrível a demonstração de força quando o trabalho é realizado em rede. Eu participo de muitos encontros, eventos, inclusive da iniciativa privada, de startups, e a gente percebe que as soluções que têm destaque são as soluções que são construídas baseadas em rede. Então, eu queria te perguntar, para a gente encerrar, a tua visão de futuro, já que já nasceu aí uma rede forte, se a gente poderia expandir, exponencializar essa rede da quinta região para todo o Brasil, para toda a justiça do Brasil. Bom, certamente para a Justiça Federal, sim, em particular para tribunais, e a realidade do nosso, Piccoli. Nós somos um tribunal não muito grande, porém com muito segmentado, com muitas seções judiciárias. Portanto, nós somos o menor tribunal, agora não mais o menor tribunal federal, regional federal do país, porque temos o TRF6, mas éramos o menor até pouco tempo atrás, e nós tínhamos 7 unidades de gestão, considerando o próprio tribunal e as seções judiciárias. Então, para um modelo como o nosso, a gente não consegue funcionar sem a otimização do nosso recurso dessa forma. Então, se a gente for imaginar o TRF1, por exemplo, né, isso de fato casa muito bem. Mas eu penso que mesmo na justiça estadual, se você, né, que é uma justiça estadualizada, naturalmente, até por ser estadual, é uma justiça cuja gestão é estruturada sob a perspectiva estadual, mas é uma justiça que vai apresentar os maiores tribunais do país em quantidade de pessoas. Então, imaginemos, Piccoli, a capacidade que a justiça estadual terá se também, através de uma estratégia como essa, conseguir estruturar uma gestão da inovação em rede de modo a otimizar, sabe, o capital humano riquíssimo, né, portanto, o capital intelectual que
que está lá, né, nas varas, que está lá nos gabinetes dos tribunais, né, e sobretudo, né, com a capacidade de democratização na construção de soluções que são absolutamente necessárias para o aprimoramento da prestação jurisdicional, né? Porque se existe algo que eu sei, você sabe, todos nós sabemos, é que uma grande dificuldade que a gente encontra em várias das soluções que são apresentadas para a solução de problemas, né, para o enfrentamento, melhor dizendo, para o enfrentamento de problemas que afligem a prestação jurisdicional, é o fato de que elas são concebidas, né, elas são, os respectivos requisitos são definidos de forma muito centralizada e não participativa. E, nesse sentido, nem sempre, né, a gente vê inúmeros modelos no país. Quantas e quantas soluções a gente não já viu, Piccoli? Quantas ferramentas a gente não já viu serem apresentadas e que são desconhecidas pelo usuário final. Por quê? Seja porque esse usuário não, de alguma forma, não conseguiu ser consultado acerca, né, da conveniência daquela ferramenta, seja porque a ferramenta, por mais maravilhosa que possa ser, ainda que sem a participação dele, por mais fantástica e por mais relevante que seja, ela não se tornou conhecida pela ausência de capilaridade na gestão da inovação naquela instituição. No nosso caso aqui, né, essa capilaridade vai existir, porque a gente, de fato, tem, claro que é um processo de amadurecimento, é um processo contínuo, a gente vai ver que isso vai acontecer cada vez mais, mas a gente já percebe hoje, a gente sai circulando pela quinta região, né, que pelo menos tem a extensão territorial de certo modo longa, e a gente chega nos locais, tem uma outra coisa que nos perguntam, mas a gente percebe que não há um desconhecimento absoluto acerca do que está sendo feito. Por quê? Porque a gente conseguiu, né, atingir essa capilaridade para que os projetos penetrem efetivamente na cultura organizacional. E aí, quando isso acontece, se essa capilaridade de fato existe, o nosso usuário, né, quem quer que seja, percebe que desempenha também um papel importante no sentido de contribuir para que os nossos projetos sejam desenvolvidos e aprimorados. E, nesse sentido, a gente finda com mais projetos e com projetos com melhor penetração na instituição. Excelente, Tomás Miranda, excelente reflexão. Eu acredito muito nisso e eu vejo que a gente caminha para cada vez mais andar em colaboração, andar em rede, para acelerar, na verdade. Quando a gente recebe mais de 300 iniciativas aí do Brasil todo, e nesse crescimento, dessa velocidade, da primeira edição 60, na segunda 110, agora passou de 300, a gente vê a força que isso traz, né? E se a gente conseguir colocar isso na rede para compartilhar, para cooperar, a gente vai acelerar muito mais a nossa justiça brasileira. Então, muito obrigado pelo seu trabalho e pela referência. Posso 10 segundos, Piccoli, só para algo que eu deveria ter dito, né? Com base nesse projeto, Piccoli, o TRF da Quinta Região hoje tem 11 laboratórios e salas de inovação. 11, né? É um número bastante expressivo, né? Inclusive no interior, né? Em cidades do interior, nós temos ambientes que estimulam o nosso usuário o nosso usuário interno, nossos juízes, nossos servidores a participarem dessa política, diretamente, inclusive. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, espero lhe encontrar no palco no dia 25 de outubro para receber essa justíssima homenagem. Estaremos lá, vamos para frente. Forte abraço. Agradeço. Abraço. Tchau, tchau.